Fala galera que acompanha meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou o professor Fernando Moledo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas referentes à orientação a objetos em Java. Hoje nós vamos tratar de escopos. Porém, antes de entrar nesse assunto novo, vamos recordar o que a gente viu na aula passada, beleza? Na aula passada a gente viu o conceito de orientação a objetos, né? A gente viu que um objeto nada mais é do que um objeto mesmo, propriamente dito, abstraído do nosso mundo real. Então, nós vamos ter a programação com ênfase nos objetos do nosso dia a dia. Porém, para eu criar um objeto, tem que ter uma classe, que é um modelo, né? É um molde a ser seguido, como se fosse uma planta de uma casa, né? Você tem um projeto primeiro, e depois constrói efetivamente as casas que têm características, né, semelhantes, porém com valores diferenciados. Por exemplo, uma casa pode ser bege, a outra pode ser branca, uma pode ter uma metragem maior do que a outra, mas são todas casas, são todos, né, vindos da mesma planta. Então, um objeto, num exemplo, posso ter, por exemplo, uma classe que projeta um aluno ou um veículo, e a utilização dessa classe vira um objeto, né, que é a instância de uma classe. Então, nós temos um objeto aí com valor individual. Então, posso ter um objeto, por exemplo, se a gente pensar num objeto de tipo K, veículo, a gente pode ter um objeto com marca GM, modelo Celta e ano 2010, por exemplo. Assim como eu posso ter um outro veículo que a marca é Fiat, modelo Uno, ano 2011. Então, vocês podem ver que o molde é o mesmo, certo? Todos eles têm os mesmos atributos, porém com valores diferentes, ok? Então, essa é a definição. E a gente tem aí, então, além dos atributos, que são as características, né, como a gente já falou, nome, marca, modelo, ano, cor, etc. A gente pode ter os métodos, que são comportamentos, né, que manipulam essas características. A gente parar para pensar nos veículos, a gente tem acelerar, frear, obter velocidade, pode também validar a placa, né, validar a Renavan, que é o documento do veículo, e assim por diante. Então temos várias ações aí, além de tudo. Então, a gente reviu o que é classe, objeto, atributo e método. Beleza? Agora a gente vai ver então o assunto da aula de hoje, os escopos. Na orientação a objeto nós temos dois tipos de escopos, tá? Para atributos e métodos. Nós temos os escopos de classe e escopo de instância. Tá? Então, para definir mais ou menos o que seria cada coisa, vou pôr aqui para vocês, tá? O que é cada um. Tá? O escopo de instância, a definição dele é a seguinte: cada objeto que é criado, tá, pode manter um valor diferente para o atributo em questão. Então, quando eu crio um atributo com escopo para instância, quer dizer que o valor desse atributo pertence ao objeto. Ou seja, se eu tenho um objeto do tipo veículo, cada veículo vai ter tua placa, tua cor, tua marca e teu modelo. Tá? Então, esse valor ele é particular ao objeto. Quando eu tenho um escopo de classe, quer dizer que o meu atributo ou o meu método, né, isso vale para atributos e métodos, eles vão ter o valor deles pertencente à classe, ou seja, não mais ao objeto. Nesse caso aí, o valor do atributo é comum para todos os objetos que foram gerados. A gente pode ter como exemplo o seguinte: se eu criar um objeto do tipo cliente, por exemplo, eu posso dizer que nome, RG, CPF são atributos de escopo de instância, porque eles devem ter valores particulares, né? Eu não posso ter um cliente com o mesmo CPF do outro. Porém, se eu quiser colocar o nome da minha empresa, pode ser um escopo de classe, porque é um nome comum para todos os clientes que estão sendo meus clientes, né? Porque é um único valor para todo mundo, ok? E para falar que é um atributo ou um método, ele é intrínseco à classe e não ao objeto, a gente usa o modificador static. Beleza? Essas definições eu vou copiar aqui para a gente poder levar lá para o Eclipse, que a gente vai fazer um exemplo agora para entender um pouco melhor isso daí. Beleza? Então tá joia.
Lembrando que a gente vai utilizar Java nas nossas aulas, porém esses exemplos eles podem estar aí direcionados para qualquer linguagem orientada a objetos, tá bom? Bom, pessoal, eu vou criar um projeto novo aqui, tá bom? Criar um projeto Java Project chamado Scopus, ok? Lembrando aqui que a perspectiva é ou não obrigatória, depende se você quer desabilitar ou não algumas coisas do Java Web. E aí vou criar uma classe aqui. Vou criar uma classe chamada aluno. Tudo bem? Vou criar uma classe chamada aluno. Essa classe, então, como eu disse, é um molde, né? É um modelo que o objeto vai ser gerado a partir dela depois. Então, o que um aluno poderia ter, por exemplo? Poderia ter um registro de matrícula, um nome, ok? Pode ver que são atributos esses daqui, ó. São atributos com escopo de instância. Por quê? Cada aluno que for gerado depois, né, cada objeto do tipo aluno, ele vai ter o RM e o nome dele particulares. Agora, e se eu quiser colocar algum atributo aqui comum, que é um atributo que a gente chama que tem escopo de classe? Aí, olha o que vai acontecer. Eu preciso adicionar o modificador static antes do tipo. Tudo bem? Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um atributo chamado instituição. Ou seja, a minha instituição de ensino. Tudo bem? Legal? Porque ela é única para todos os alunos, por exemplo, que estudam nela. Só para cumprir o que eu prometi aqui, vou colocar as definições para a gente aqui, ó. Então fica fácil da gente ver depois. Opa! Então, escopo de instância e de classe para vocês poderem acompanhar. Olha só o de instância, né? Como eu disse, ó, valor diferente para cada objeto, né? Então ele vai pertencer ao objeto. Cada aluno tem seu RM e nome diferente, porém, todos os alunos, independente de quais sejam, estudam na mesma instituição. Então o nome que eu inferir para essa instituição vai ser compartilhado por todos os alunos. Beleza? Então, criada a classe, eu vou agora utilizar essa classe, tá? Lembrando que o ideal seria você sempre criar uma classe que vai executar, né, a aplicação. Então, no Java a gente tem que ter pelo menos uma classe com um método principal para poder executar, né, a aplicação. Então, o método principal é este daqui, public static void main. Esse static aqui, ó, tem a ver com a execução da classe, está no escopo da classe e não do objeto. Tudo bem? É a mesma coisa. Esse método estático é um método com escopo de classe. Nome da classe sempre em maiúsculo. E como eu disse, né, eu procuro usar o nome da classe chamada principal ou então app, né? Como se fosse app de celular, como bem lembrado na aula passada. Vou por um finish aqui. Lembrando aqui que esse comentário pode ser removido porque ele é automático. Para a gente fazer um teste para ver como funciona essa questão de escopo, vamos criar 3 objetos aqui do tipo aluno. Tudo bem? Então eu vou criar um objeto do tipo aluno. Então para isso eu coloco a classe que eu quero gerar objeto, o nome do meu objeto igual a new. E nesse momento, por enquanto, a gente vai colocar só o nome da classe, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Lembrando que isso daqui se chama um construtor, né? Porém, no momento a gente ainda não tem a definição, não conversou sobre isso, então não vamos falar sobre isso de forma mais completa, tá? Vamos deixar assim mesmo. Então eu vou criar 3 alunos. Aluno 2. Opa! E aluno 3. Quem já tiver com facilidade, né, pode copiar e colar e só alterar o nome do objeto. Só não pode deixar o objeto com o mesmo nome do outro, porque ele vai dar erro, falando que o objeto já existe. Tá bom? Então eu tenho 3 alunos. E olha que interessante. Para eu saber quais são os métodos ou atributos que estão visíveis para mim utilizar nesse objeto, né, eu preciso pôr o nome do objeto, ponto, e aí o Eclipse vai me listar o que tem disponível.
Olha que interessante. Ele está dizendo aqui para mim que eu tenho dois atributos logo de cara, nome e RM, que estão aqui soltinhos para mim utilizar, estão liberados para utilizar. E lá embaixo ele coloca um atributo instituição separado, e pode ver que tem um S de static nele aqui. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, o nome e o RM você pode alterar para o seu aluno em específico, porém a instituição vai ser comum para todos os alunos. Mas como assim? Vamos ver, quer ver? Vamos pôr um RM para o aluno 1. Tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Tá bom? Vamos pôr um nome para o aluno 1. Ok? Vamos criar um RM para o aluno 2. E um nome para o aluno 2. Legal? Olha só, por enquanto, ó, cada objeto tem sua característica, seu RM e seu nome particulares. Por isso que é escopo de instância, porque cada instância, cada objeto tem o seu valor particular. Aluno 3. Vou por outro RM diferente. Legal? E aí agora vem o valor comum. O valor comum, como eu disse, tem escopo da classe. Então eu não vou falar nem aluno 1, nem aluno 2, nem aluno 3, ponto, instituição. Eu vou fazer simplesmente isso, ó. O geral, aluno, ou seja, o tipo, ponto, instituição. Ok? E aí eu vou dizer o seguinte, escola ABC, por exemplo. Vou pôr um nome para minha instituição comum, para que todos os objetos enxerguem esta instituição. Legal? Muito bem. Então olha o que acontece. Se eu colocar um sysout aqui e listar o aluno 1, vou colocar que ele estuda na... Olha só. Se eu colocar dessa forma, olha o que acontece. Tá vendo? Por mais que eu coloquei o nome de forma geral, este nome é atribuído para todos os objetos. Da mesma forma, eu poderia acessar esse valor desse jeito, ó. Tudo bem? Que é até, inclusive, uma forma bem interessante. Então, eu posso usar tanto dessa forma, quanto acessar através do objeto. Tudo bem? Entretanto, assim eu acho mais legal para vocês verem que a instituição ela é a mesma para todos os alunos. Se eu colocar o aluno 2, ó, vamos copiar o aluno 2 aqui. Vamos pôr o aluno 2, ó. E o aluno 3, todos eles vão ter a mesma instituição de ensino. Porque o método, o atributo, ele é com escopo de classe, ou seja, é a classe que detém o valor do objeto e não a instância. Olha lá que legal. Tudo bem? Ele está falando aqui, né, que o campo aluno.instituição, ó, tem que ser acessado pela forma estática, né, pela maneira estática. Por isso que eu coloquei dessa forma para vocês enxergarem que, na verdade, o aluno 1, aluno 2 e aluno 3 vão receber esse valor no atributo instituição. Mas como eu disse, ó, a melhor maneira é essa daqui, ó. É colocar a classe ponto o nome do atributo, tá bom? Que é a maneira correta de se fazer. Eu só mostrei daquele jeito para vocês verem que, independente do objeto, o valor é idêntico. Legal? Porque ele está com escopo de classe e aqui está com escopo de instância. Beleza, pessoal? Só para a gente concluir aqui, ó, vamos criar uma nova classe
Eu gosto de chamar uma classe nos projetos que eu crio chamada utilidades, que é uma classe onde eu coloco alguns métodos que são realmente utilidades mesmo para a gente, tá? Que utilidade seria essa? Sei lá, um conversor de datas, um conversor de letras maiúsculas e minúsculas, ou então para validar um CPF, etc, tá? Então vamos criar aqui um método agora com o escopo de classe, um método estático, tá bom? Então é o mesmo princípio. Public, como a gente já viu que existe, static, a palavra static tem que entrar também no método, o tipo de retorno e o nome do método. Tá? Vou criar um método aqui para a gente retornar a data de hoje formatada para o nosso molde de português do Brasil, né? Porque a data americana ela é ano, mês e dia, a nossa é dia, mês e ano, tá bom? Então, para isso, eu vou criar um objeto do tipo date, da classe java.util, né? Que é a que captura a data do sistema. Então, eu vou pegar a data atual. Uma coisa interessante, quando você pôr um nome composto num objeto, tá, pessoal? É interessante usar essa forma camel case. Camel case vem da forma de um camelo mesmo, né? Pode ver que a letra é caixa baixa e na segunda palavra caixa alta. Por isso que remete a um camelo, porque tem uma ondulaçãozinha que fica elegante dentro de padrões de desenvolvimento aí. Então, eu vou instanciar um objeto do tipo date para pegar a data corrente do sistema, tá? Para que eu possa formatar para a data português do Brasil, né? Porque essa data não vem em português do Brasil, eu preciso criar um formatador. E isso é possível através dessa classe aqui, ó, Simple Date Format, tá? Que é do pacote, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, java.text, classe Simple Date Format, tá bom? Aí eu vou criar um objeto. Geralmente também o pessoal acaba usando as iniciais da classe para criar o objeto, é outra maneira também. E é uma convenção, quando geralmente as classes são essas aqui já internas do Java, né? Não são classes, são classes do JDK, não são classes criadas pelo usuário. E aí eu vou instanciar. Só que o Simple Date Format, ele pode receber, ó, um parâmetro de entrada, que é o que a gente vai fazer agora. Um parâmetro do tipo string. Ele pede um padrão no tipo string. Esse padrão é o padrão que eu quero formatar minha data. Então, dia, mês e ano no formato brasileiro, né? Que ficaria mais ou menos assim, ó. Opa, hoje é dia 16. 16/01/2017. Se eu quisesse no padrão americano, eu teria que fazer isso daqui, ó. Year, month, day. Tá bom? Aí ficaria no padrão americano, ficaria isso daqui, ó. Beleza? Opa, 17. Eu tô teimando que é 16 ainda. Joia? Então vamos lá. Agora eu vou retornar a formatação. Vou formatar a data efetivamente. Porque aqui na primeira linha que eu fiz, eu capturei a data do sistema, eu criei a máscara de formatação e agora eu vou formatar e retornar. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer tudo junto. Retornar já formatando. Vou falar isso daqui, ó. sdf.format e a data que eu quero formatar. Legal? Então eu retorno, porque esse format ele retorna uma string. Legal, pessoal? Aí eu vou pôr aqui só para a gente usar. Vou criar um system out aqui. Gerado em... Só para fazer um... Opa, esse mais é fora. Gerado em mais... Aí olha que legal. Para eu acessar aquele método retornar data da classe utilidades, eu ponho o nome da classe, ponto, o método direto. Eu não tenho que instanciar um objeto igual eu faço aqui do aluno para poder depois acessar o atributo ou o método. Tá? Eu vou só colocar o nome da classe, ponto, o método. Por quê? Porque o método está atrelado à classe. Eu não posso, não preciso criar um objeto, né? Não posso, na verdade, para utilizar o método porque ele está vinculado à classe. Ok? E olha o que acontece agora. Ele vai, além de mostrar o que já tinha, vai capturar lá
o processamento do método retornar data da classe utilidades. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que tenha sido claro. Aqui está a nossa classe, então, com os atributos de escopo de instância e de classe. Tem a classe principal que utiliza e executa a aplicação, né? Utiliza os objetos dos tipos que nós criamos e executa a aplicação. E aqui um exemplo utilizando um método estático. Esses métodos estáticos são interessantes para a gente utilizar quando a gente não precisa ter valores diferentes para cada objeto. Você pode usar alguma coisa generalizada. No caso, você capturar uma data do sistema pode ser generalizado, porque qualquer objeto pode capturar essa data, né? E ela pode ter o mesmo valor. Legal, pessoal? É o mesmo valor para todo mundo, porque o dia é o mesmo para todo mundo, para todos os objetos. Legal, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, como sempre, entrem em contato comigo pelo canal. Eu espero que eu tenha ajudado mais uma vez a vocês, né, que estão com dúvidas de orientação a objetos. Se eu não conseguir ajudar, peço perdão, mas eu estou tentando, vou chegar lá um dia, estou tentando fazer com que todos aí que tenham dúvidas consigam, no máximo que puderem, né, se localizarem aí na nossa área de programação aí, que é uma área muito legal, tá bom? Então, nas próximas videoaulas vamos falando de outros assuntos, como encapsulamento, herança e polimorfismo, como eu já tinha adiantado na aula anterior. Todos, então, fiquem com Deus, um abraço e qualquer coisa é só me chamar. Até mais, até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau.